Sabe aquela discussão em que alguma coisa soa errada, mas a gente não consegue apontar exatamente o quê? Pois é, hoje a gente vai se transformar em verdadeiros detetives do pensamento, aprendendo a desvendar o segredo por trás de um argumento lógico que seja, sabe, à prova de falhas. Exatamente. Essa aqui é a nossa regra de ouro. Num argumento lógico de verdade, não existe espaço para talvez. As premissas, que são as nossas pistas, elas têm que nos levar a uma única verdade, sem desvios. Se existir qualquer outra explicação possível, o caso simplesmente não está fechado. E olha, todo bom detetive começa pelo básico, né? Analisando o arquivo do caso. Então vamos lá. O que, afinal de contas, define um argumento lógico? Pensa assim, ó. As premissas são as evidências que um detetive apresenta no tribunal. Sabe? As impressões digitais, o testemunho de alguém. Já a conclusão, essa é o veredito do júri. E a força desse veredito depende totalmente da qualidade das evidências. E é exatamente aqui que o trabalho do detetive lógico começa para valer. Não é só ter as pistas e um veredito, a gente precisa ter certeza de que o caminho entre eles é sólido. E isso nos leva àquela pergunta central: o argumento é válido ou ele é inválido? E aqui está a chave de tudo, gente. A diferença entre o necessariamente verdadeiro e o possivelmente verdadeiro. Um argumento que é válido não deixa nenhuma brecha para dúvida. Se as premissas são verdadeiras, a conclusão tem que ser verdadeira. Não é um talvez, é uma certeza absoluta. Pensa naquele clichê clássico de filme de detetive. Batom no colarinho. A premissa é: encontrei batom no colarinho. A conclusão apressada seria: então houve traição. Bom, essa conclusão pode até ser verdade, mas ela não é a única explicação, né? A pessoa pode ter abraçado uma amiga, uma tia. Como a conclusão não é obrigatória, o argumento é inválido. Certo. Então, como é que a gente testa a validade de um argumento na prática? Vamos abrir nosso kit de ferramentas de detetive. A primeira, e talvez a mais poderosa, é analisar as palavras, principalmente aquelas que conectam as ideias. Essa aqui é a regra mais fundamental do se então. Se a primeira condição é cumprida, no caso, se chove, a consequência é simplesmente inevitável. Então, a rua fica molhada. Se a gente recebe informação de que choveu, a única conclusão válida possível é que a rua está molhada. Simples e direto. Agora, vamos ver a versão que talvez seja até mais poderosa dessa regra. Se a consequência não aconteceu, não houve ganho de peso, então a causa original não pode ter ocorrido. A única conclusão lógica é que não houve consumo de doces. Isso é muito importante, porque na vida real, muitas vezes a gente observa o resultado e precisa deduzir qual foi a causa. Mas claro, nem toda lógica vem nesse formato de se, então. E quando as pistas envolvem grupos e categorias de coisas? Para isso, a gente saca a nossa segunda ferramenta, o poder dos diagramas. Palavras como todo, algum e nenhum são como um sinal de alerta para um detetive lógico. Elas descrevem a relação entre grupos inteiros. Tentar resolver isso só com palavras pode dar um nó na cabeça, mas um desenho bem simples pode deixar a resposta óbvia. Quando a gente ouve todos, tem que pensar em inclusão total. Se todos os guardas são honestos, então o universo dos guardas é como se fosse um bairro pequeno dentro da cidade gigante das pessoas honestas. Já algum significa que existe uma sobreposição, um ponto de encontro. Os círculos de brasileiros e de pessoas que gostam de futebol se cruzam. E é naquela área de interseção que a gente encontra quem pertence aos dois grupos ao mesmo tempo. E nenhum é a exclusão total. Se nenhum brasileiro gosta de política, os dois grupos vivem em universos paralelos. Não existe nenhuma ponte entre eles. Os círculos não se tocam de jeito nenhum. Beleza, teoria dominada. Agora é hora de juntar tudo isso e resolver um quebra-cabeça um pouco mais complexo usando só o poder dos diagramas. Vamos para o nosso caso final. A nossa primeira premissa: todos os alunos de matemática são também alunos de inglês. Como a gente viu, isso quer dizer que desenhamos o círculo de matemática inteirinho dentro do círculo maior de inglês. Ok, primeiro passo concluído. Segunda pista: nenhum aluno de inglês é aluno de história. Isso significa que o círculo de história tem que estar completamente separado do de inglês. E, por consequência, se matemática está dentro de inglês, ele também não pode, de jeito nenhum, tocar no círculo de história. Agora, entra um elemento novo. Terceira pista: alguns alunos de informática são de história. Então, a gente desenha um novo círculo para informática
que cruza com o de história. Mas, importante, como a gente já sabe que história é separado de inglês, essa parte que cruza não pode encostar nos círculos de inglês ou matemática. E a peça final do quebra-cabeça, nenhum aluno de português é aluno de história. O que isso nos diz? Que, embora exista um círculo de português, ele não pode estar naquela área onde informática e história se cruzam. A única opção é ele estar na parte de informática que não toca em história. Com todas as pistas desenhadas, o mapa está completo. Agora a gente pode testar as conclusões. Olhando para o diagrama, a gente vê que o círculo de português está numa região e o de matemática está em outra, completamente separada. O que isso mostra? Que os mundos de português e matemática não têm como se tocar. Portanto, a única conclusão que deve ser verdadeira é: nenhum aluno de português é aluno de matemática. Caso resolvido. Ok, foi um ótimo exercício mental, a gente sabe. Mas qual é a aplicação disso fora de uma prova ou de um quebra-cabeça? Por que ser um detetive lógico realmente importa no nosso dia a dia? Olha, a resposta é simples, mas é muito poderosa. Se resume a duas coisas. Primeiro, construir as próprias ideias de forma que elas sejam à prova de balas. E segundo, tão importante quanto, reconhecer quando as ideias dos outros são frágeis. Em um mundo cheio de informação e opinião para todo lado, essa é a melhor ferramenta que existe para navegar pela verdade e não se deixar enganar por um raciocínio falho. É o seu escudo e a sua lupa.